comprei um curso de loja online e eu e a Juliana fundamos nosso primeiro CNPJ, nosso primeiro MEI, que é a loja Nascer do Bebê. Olha Loja só, de roupa essa eu não infantil. sabia. Loja de roupas infantis. E a gente, assim, foi lá no Brás, sacolão mesmo, Sei. e fizemos a compra e tal. Só que assim, né? A gente tava numa fase de começo de casado, a Juliana, na faculdade ainda acabando de se formar e também trabalhando numa grande construção aqui na região. Ela é engenheira civil. E eu trabalhando, morando em Santos, trabalhando em São Paulo. Então, conciliar o horário com um novo empreendimento, porque a gente começa a ver como que a gente amadurece a visão do empreendedorismo, né? Às vezes a gente acha e às vezes até vendem para nós essa promessa de que as coisas são simples, fáceis. Cria uma loja online, você vai estar dormindo, vai vir a notificação de vendas. Mas Ganhe sua por que liberdade. não, né? Vire um nômade. Olha, E aí você começa a entender, pera, não é bem assim, aperta um botão e tá lá vendendo, né? Tem toda uma questão, um plano de negócio, Tem uma ciência. tem uma ciência, tem uma jornada, muita dedicação, que às vezes isso fica oculto. Mas tudo bem, eu fui conhecendo isso, a demanda que aquilo iria ter na nossa vida e vi que não ia se encaixar ali. Então, nós acabamos vendendo isso, mas de maneira, de certa forma, informal, não foi pelo CNPJ da empresa e eu dei baixa no CNPJ. Então, ali um ano depois praticamente, porque era impossível conciliar naquele formato. E aí, a intenção era, bom, tava morando em São Paulo, morando em Santos, trabalhando em São Paulo. Primeiro de tudo, conseguir mais tempo e qualidade de vida, morando, trabalhando por aqui, para que, aí sim, conseguindo ter mais tempo e qualidade de vida, pensar num plano B e num empreendimento. E aí que em 2018 surgiu essa oportunidade. Foi a oportunidade da Itália? Foi. Ah, Mas então conta aí. especificamente antes da agência italiana, teve um grande salto também de qualidade de vida que veio por uma oportunidade em Santos. Para trabalhar com comercial em Santos. Então, falar a verdade mesmo, você, engenheiro mesmo, engenharia lá, de colocar o capacetinho, entrar na indústria e ficar lá com a prancheta e com a canetinha lá e olhando a produção, num engenheiro mesmo, você nunca atuou de fato, sim. Não, depende, porque ó, eu pus capacete, eu tinha prancheta e eu visitei indústria e obra. Então, assim, então beleza. Então teve lá um. Mas não, engenharia mesmo. Então. O máximo que eu fiz foi, né, nessas empresas que eu passei, precisava de um conhecimento técnico para vender um hiperdispersante na proporção correta da fórmula da tinta. Tá. E aí precisava ter engenharia para poder fazer. Um cara comercial, dizer, né? puramente comercial, não seria tão completo. Também vende, mas assim, não era a proposta daquela empresa. A Lubrizol queria ter profissionais específicos, ou no mínimo química tinha que ter, ou engenheiros químicos. Né, Entendi. Até porque você causa uma autoridade. Você está sendo visitado por um engenheiro, e esse engenheiro estudou meu produto e ele está aqui trazendo para você o produto que nós vendemos. Então somos uma indústria e te vendemos um produto com um engenheiro te atendendo. É isso. Então tem esse cunho comercial da engenharia. Mas eu quero dizer engenharia porque a gente tem a ideia, por exemplo, a Juliana, de fato, ela colocar lá um sapato de segurança, tem lá colocar o capacetinho e ir lá medir a obra, tal, como um engenheiro civil mesmo fala. E eu estou fazendo esse gancho para dizer que também você escolheu a engenharia, mas nunca não. A engenharia, ela acabou sendo sempre um degrau para o comercial, para o empreendedorismo. Sim. A engenharia nunca foi aquilo que te seduziu de fato mesmo. O que te seduziu de fato foi o fato de você entender que dá para transformar a vida das pessoas sem precisar ser engenheiro. E aí é que entra, então, esse salto de qualidade de vida em 2018, onde você percebeu que você queria estar em Santos e apareceu essa questão de você poder trabalhar em Santos. Essa oportunidade de você trabalhar em Santos. E aí, como foi? Eu lembro que eu conversei com você no corredor da Liberdade nesse dia, inclusive. Você me contando como foi vir para Santos, porque estava pesado essa vida de Santos, São Paulo. Me conta aí, como é que foi? Eu vou contar. E antes eu vou fazer só 2 observações. Tá. Como eu sei que também tem muita gente que talvez assista esse conteúdo e até está na fase de escolher
carreira, como você falou assim, de seduzir, eu fui seduzido pela engenharia pela possibilidade de desenvolver novos materiais sustentáveis, Vamos lá. carbono, aqui, eu fui seduzido por isso. Sim. E ao longo da jornada ela foi se desvendando, foi literalmente descobrindo, né, o que estava coberto. E aí que aconteceu essa questão do comercial, Sim. né, e de estar envolto. E antes de responder objetivamente sua pergunta, eu não sei se em algum momento eu vou conseguir encaixar isso. E dada a importância que isso tem na minha história, eu prefiro apertar o pause, A pausa falar agora. e depois eu continuo. Vamos lá. Que é, assim, um agradecimento imenso, obviamente, a Deus por tudo isso. Meus pais, que sempre me apoiaram em tudo. E a Juliana, que desde que eu a Enxergou conheci, em a vida você. transformada, nós dois somos um, sempre me apoiou e até hoje, pessoa incrível, pessoa inspiradora. No nosso vídeo de pré-wedding, eu falo, tá lá registrado, viu? Tá registrado. Eu falei assim pra ela, ela é uma pessoa completa, eu tenho muito a aprender com ela. Sensacional. Hoje eu volto a dizer isso, 10 anos depois, casado, continuo aprendendo com ela. 10 Então, anos? 10 anos. Fazer Meu agora em Deus. janeiro, 10 anos. Então, Eu tinha cabelo, você tinha um cabelo, eu tinha um não cabelo tinha cabelo preto. branco. Mas tá bom, a gente pula aí. Sensacional. Mas, enfim, isto posto, aí respondendo objetivamente sua Tá. pergunta. Em 2018, o que aconteceu? Eu já estava querendo sair de São Paulo, então mandando currículo, procurando uma oportunidade aqui na Baixada. E até que eu não consegui. Enfim, até que chegou um e-mail, vou encurtar a história, né? Mas. Não, isso eu vou contar porque Conta. é legal. Procurando, não chegava a oportunidade. E eu ia, mandava currículo, enfim. Chegou um e-mail, eu já estava tão cansado de mandar, né, que eu recebi um e-mail, mas foi um e-mail sem assinatura, sem nada, assim, um e-mail seco. Temos uma vaga na área de vendas, se tiver interesse, manda seu currículo. Mandei, tava tão já, né? Mais um. Aí voltou a resposta já com um e-mail com assinatura, bonitinho, assim, uma empresa chamada Hilti. Legal. Aí eu fui pesquisar sobre uma empresa suíça. Na verdade, é uma empresa originária de um condado de Liechtenstein, assim, que é mais bem suíça, mas nossa, né? Aí eu fui ver, assim, empresa gigante no mundo todo, tem os seus... Ela é muito famosa porque a proposta de valor dela é justamente disponibilizar consultores para ir até os clientes presencialmente, mesmo no mundo digital. Até hoje, óbvio, eles têm toda a plataforma digital, mas eles não abriram mão de ter esse contato humano. E é uma empresa que chamou a atenção na época, que vendia especialidades. Só que pro ramo da construção civil. E aí sim, é que eu brinquei que eu ia falar do capacete, da prancheta e da obra. Por quê? Qual que era a proposta? Visitar as construções e empreiteiras e construtora da Baixada Santista. Essa seria a minha carteira. E oferecendo soluções de altíssimo nível, assim, tecnológico, tanto os equipamentos mesmo. Então tinha desde furadeiras, desde rompedores, tinha soluções químicas também, algumas de ancoragem. Assim, uma empresa que tem diversas soluções para o ramo da construção civil. Só que com uma proposta de valor muito alta. Então, era muito interessante porque na Lubrizol onde eu estava, a proposta era vender também produtos de especialidade e um alto valor agregado. E na Hilt seria também, na Lubrizol, concorrendo com chineses, com contratipos baratos, e na Hilt também, produtos de altíssimo nível, qualidade, concorrendo com o mercado nacional, chineses, e que não é que são melhores ou piores, mas assim, uma proposta de valor diferente. Sim. Equipamento um exemplo bem básico, assim, equipamento que poderia ser, que quebrava, ele já trocavam, num da Hilt, você fazia uma manutenção e ele durava muito mais. Então, assim, é aquela coisa do investimento custo-benefício, que você investia mais, sim, mas você tinha muito mais longevidade e tal. Então, tinha essa proposta de valor. Então, eu olhei para esse cenário e falei, pô, faz sentido. Vender especialidade, eu já aprendi. E agora eu vou fazer isso, só que trabalhando no home office, em Santos. O escritório da Hilt até hoje, acho que é em Barueri. Só que eles falaram assim, desde o começo, falaram, mas ó, o profissional de vendas, o consultor de vendas, não é para ficar no escritório, é para ficar na região do cliente. Eu falei, claro, não fique tranquilo quanto a isso, eu vou ficar aqui na Baixada. Então era assim, era todo prazer. que eu
queria. Então você vê, mais uma vez, Deus aparecendo com uma oportunidade, que abracei. Só que não se desenvolveu da maneira como esperava. Por quê? O profissional que estava atuando nessa área antes de eu iniciar, infelizmente não foi capaz de traduzir o real cenário da construção civil no litoral paulista em 2018 para a gestão em São Paulo. Então eles tinham números que, quando eu assumi a carteira, visitei todos os clientes, abri novos clientes e também as obras, enfim, fiz um trabalho de mapeamento. Quando eu fiz esse trabalho, entendi que os números que iam ser cobrados não poderiam ser entregues, porque não tinha mercado para isso. E aí, assim, como um dos valores, tanto meus quanto da agência que nós temos hoje, é integridade, não via outra alternativa a não ser ter uma conversa muito clara com a gestora e explicar para ela: olha, vocês estão esperando isso, mas o real cenário é esse e não vai acontecer, né? Por tal ou tal motivo. E aí, mais uma vez, veio uma proposta para voltar para São Paulo. E lá teriam uma carteira para ser iniciada. E aí, aquela coisa, não era o que eu queria. Arrisco dizer, não é nem só eu, não era o que Deus queria para mim. Sim. E eu também não. Então, e aí, nesse momento que chego no convite que eu recebi de uma indicação de um profissional, que inclusive é o meu tio, e trabalhava nessa agência italiana de comunicação. E aí ele falou: olha, estamos precisando de mão de obra, assim e tal. Você quer conversar com o diretor? Eu falei: claro, passa para mim e tal. Tá, então eu tenho uma dúvida. Agradecimento ao tio Ricardo também nessa história. Então, antes da gente entrar na Itália,